Eu sou a professora Hilva Munhoz, do Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidades Médicas, e este vídeo é para leitura de anamneses dos meus alunos. Se tem algo que a prática clínica nos ensina muito cedo e que, ao mesmo tempo, levamos anos para dominar, é que a anamnese não é apenas um roteiro de perguntas. Ela é, na verdade, o primeiro ato do raciocínio clínico. E neste vídeo eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito concreta do ensino médico, a análise de 4 anamneses produzidas por estudantes da disciplina de semiologia médica. E o que emerge dessa análise não é apenas a qualidade de cada texto, mas, sobretudo, o modo como cada aluno, cada aluna está pensando ou ainda aprendendo a pensar clinicamente. Porque há uma diferença fundamental entre coletar dados e construir uma história clínica, entre escrever sintomas e reconhecer síndromes, entre escrever muito e, de fato, dizer algo que tenha valor diagnóstico. Ao longo dessas análises, e temos diversos outros vídeos aqui no nosso canal sobre anamnese, nós vamos perceber que erros não são aleatórios, eles são estruturais. Por quê? Porque eles revelam etapas do desenvolvimento clínico, a fase de coleta, a fase de organização, a fase de integração e, finalmente, a fase do raciocínio. E talvez o ponto mais importante deste vídeo seja este, de que a anamnese não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta de pensamento clínico. E quando bem construída, ela antecipa o diagnóstico antes mesmo de qualquer exame complementar. Se você é estudante de medicina, esse vídeo é um convite a mudar a forma como você escreve ou até manter a forma como você escreve e principalmente a forma como você pensa clinicamente. E para os meus alunos e alunas que escreveram estas anamneses, eu quero deixar um feedback formativo, um feedback estruturado. Então, vamos começar. Esta daqui é a primeira anamnese que vou analisar. É uma anamnese que está boa para o nível de graduação, principalmente porque demonstra um evidente esforço de organização, de recuperação cronológica do caso e tentativa de integrar história clínica com repercussões funcionais do quadro narrado pelo paciente e exame físico. E, ao mesmo tempo, também há alguns problemas de consistência interna, também de hierarquização semiológica e precisão técnica, que merecem correção para que o texto ganhe mais robustez clínica e maior valor interpretativo. E minha análise, ela toma como base o conteúdo desta anamnese aqui, que na realidade aqui já é o final da anamnese, então eu vou antecipar. Aqui está o início, que é aqui eu coloquei uma tarja sobre o nome do aluno ou da aluna, e aqui uma tarja sobre a identificação ou nome do paciente ou da paciente. Então, meus alunos, minhas alunas aqui, que elaboraram estas anamneses, que eu pretendo ler mais anamneses ainda hoje, neste vídeo, já apresentam uma maturação, né,
do aprendizado de semiologia, e essa é a terceira anamnese que é realizada por esse aluno. Então, a impressão global que eu tive sobre essa anamnese é que a, a estudante ou estudante conseguiu levantar um caso complexo, crônico, de um paciente internado no nosso hospital, com múltiplas comorbidades, intercorrências hospitalares e repercussões sistêmicas relevantes. Um paciente com diabetes, hipertensão arterial, doença renal crônica já em fase dialítica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, amputações prévias, acidentes vasculares encefálicos isquêmicos e amaurose, além de infecção relacionada ao catéter de diálise. Isso mostra disposição para enfrentar um caso de maior densidade clínica, o que é bastante positivo. Então, o principal passo seguinte é transformar essa boa coleta em uma anamnese mais criticamente construída, ou seja, menos descritiva em bloco e mais, como dizer, mais orientada por problemas, por cronologia e por coerência interna entre história da doença atual, interrogatório sistemático e exame físico. O que eu também gostaria, eu vou até aqui abrir a anamnese. Opa, de uma forma. Ali eu coloquei de forma diminuída, mas aqui eu estou lendo aqui que é a história de uma queixa principal. Eu queria lembrar aqui, eu não estou enxergando bem aqui no computador. Então, aqui eu coloquei em tamanho maior, que é uma história em que a queixa principal são 3: vômitos, diarreia e dificuldade para comer há 4 dias. Então, aqui eu volto à anamnese que ficou aqui diminuída para caber aqui na minha tela, mas eu não lembrava exatamente como estava escrita a queixa principal, e no caso foram 3 queixas principais. Eu vou analisar de uma forma inicialmente mais genérica, apontando pontos muito positivos, né? Que é inicialmente a estrutura formal da anamnese está bastante adequada, o texto está organizado em identificação, queixa principal, história da doença atual aqui, interrogatório sistemático, posteriormente, vou mostrar aqui depois, os antecedentes todos e depois o exame físico. Então, a forma como ela está estruturada é bastante apropriada, né, para ficar organizada, né, alcançar uma organização. Então, houve uma boa recuperação da cronologia hospitalar, ou seja, foi registrada a anamnese, principalmente a história da doença atual, com clareza, com sequência cronológica, o início como mostra aqui também, deixa eu voltar para lá, aqui, mostrando inicialmente vômitos, diarreia e inapetência, com atendimento inicial. Depois, o paciente foi transferido ao hospital universitário, quando ele teve diagnóstico de hipercalemia, ou seja, hiperpotassemia, e também com um quadro de insuficiência renal crônica, dialítica, e foi iniciada a hemodiálise, foi realizada uma gastrostomia, ele apresentou febre nosocomial, uma febre provavelmente associada a uma infecção hospitalar, e infecção do catéter de diálise, seguida de antibiótico terapia e retirada do dispositivo. Então, essa linha do tempo é um mérito, né, importante desta história da doença atual. Foram incluídas aqui na história da doença atual também as repercussões funcionais subjetivas
tanto subjetivas quanto a repercussão na capacidade funcional do paciente. Então, foi bastante adequado aqui registrar que o paciente perdeu a visão após um acidente vascular encefálico, que ele sente tristeza, que refere invalidez, dependência para fazeres também e incômodo por estar acamado. Isso qualifica a anamnese para além do biomédico e melhora a compreensão do sofrimento do paciente. O exame físico aqui, como vou mostrar, estou mostrando os pontos positivos inicialmente, aqui o exame físico tem, aqui começando aqui, tem uma descrição relativamente minuciosa. Houve cuidado em descrever a ectoscopia, né, com o estado nutricional, a hipocromia de mucosas, aqui a hipotrofia muscular, as, as, as amputações, né, a perfusão periférica, a presença da gastrostomia e do catéter para diálise, além dos aparelhos respiratórios, do exame, né, do aparelho respiratório, cardiovascular, abdominal e urinário. Então, isso é um bom sinal, né, de observação clínica. Vou apontar algumas fragilidades, como, por exemplo, a falta de um problema central explicitado, porque a gente precisa lembrar que a queixa principal precisa enfocar aquela manifestação clínica mais importante do quadro. Então, quando a anamnese reúne muitos dados, ela acaba não deixando suficientemente claro qual é o eixo clínico central do caso no momento da entrevista. A queixa principal está ancorada em vários sintomas, né, que são sintomas digestivos, mas são vários, de 4 dias de início. Porém, no momento atual, o paciente já não apresenta vômitos nem diarreia e está em internação prolongada por doença renal dialítica e insuficiência cardíaca, com sequelas neurológicas e desnutrição. Eu acho que aqui a gente pensa que é importante distinguir melhor qual é o motivo principal da admissão em termos sintomatológicos. Foram os vômitos? Foi a diarreia? O que que motivou, em última instância, em grau mais importante, a internação? Porque em torno, como eu repito geralmente para meus alunos, é em torno dessa queixa principal que vai ser desenvolvida toda a história da doença atual. Então, o motivo inicial da internação precisa estar bem evidente em termos de sinais e sintomas. Aí vem, tá, claro, os problemas identificados durante a internação e a situação clínica atual no dia da anamnese. Sem essa distinção, o texto fica correto como narrativa, mas a gente perde o foco semiológico. A história da doença atual, voltando aqui para a outra página, a inicial da anamnese, aqui a história da doença atual está relativamente extensa e está completa, mas acho que faltou um pouco da hierarquização, que isso já vem da queixa principal, que ficou descrita em 3 sintomas. Então, a história da doença atual, ela passou a conter muitos eventos, mas acaba misturando sintomas de abertura do caso, como começou, os achados diagnósticos, as condutas que foram tomadas, né, antes no serviço anterior, onde o paciente esteve, e também no hospital atual, comorbidades antigas e as repercussões emocionais. Como eu disse, isso foi um lado positivo. Mas o ideal seria separar em núcleos, ou seja, colocar o quadro agudo inicial e explicar, ou melhor, descrever. Aí depois viria
a investigação com os diagnósticos durante a internação, ou então, como a gente sempre orienta, você poderia até se iniciar. O paciente tem diagnóstico de insuficiência cardíaca e doença renal crônica, aí descrever o quadro agudo que motivou essa internação. Aí, depois, quer dizer, o quadro agudo inicial, depois a investigação, a evolução desse quadro atual e antecedentes que acabam modificando, não é, a forma como a gente analisa o quadro. Então, como a gente tem da forma como está escrito, como eu disse que está apropriado, mas quem lê precisa, digamos assim, garimpar, entre aspas, o que é antecedente e o que é evolução do episódio atual. Então, se essa história da doença atual acabou aqui voltando para aqui, voltei. Então, se a gente tivesse sido organizado em núcleos, ficaria mais organizado e ficaria melhor para quem lê essa história da doença atual. Então, bom, eu também vi assim algumas inconsistências internas, né, entre um e outro item da anamnese. Por exemplo, a posologia da losartana, que está aqui 50 miligramas 2 vezes ao dia. Aí lá nos antecedentes, lá mais na frente, aqui nos antecedentes, está como 25 miligramas 2 vezes ao dia. Então, são inconsistências internas que poderiam ser também corrigidas. Outra inconsistência é aqui, no interrogatório sistemático, aqui nos olhos. O texto diz que a paciente nega alterações visuais como visão turva, mas lá na frente está registrado que o paciente perdeu nos antecedentes. Perdeu a visão no último acidente vascular encefálico e que ele apresenta maurose. Então, isso, claro, não invalida a coleta dos dados, mas mostra que o interrogatório em relação aos olhos precisa ser melhor ajustado ao déficit visual real do paciente. Então, se ele tem a maurose, então como explicar essa queixa de visão turva? Será uma visão turva? De quanto tempo? Será uma queixa antiga, anterior à maurose? Então, esse déficit visual do paciente atual com a maurose, né? Aí eu acho que ficou um pouco inconsistente esse registro em relação à visão turva e à maurose depois, lá nos antecedentes. Aqui no interrogatório sistemático também eu encontrei esse outro aspecto aqui, que no caso é um paciente em hemodiálise, então seria especialmente relevante explorar, né, com uma maior precisão, o volume urinário, né, que ele está apresentando, o volume urinário residual, se ele tinha edema prévio ou atual, né, e se ele tem aquele prurido, né, urêmico, porque isso mostraria se realmente ele está tendo uma boa depuração não, uma boa eliminação, né, das escórias nitrogenadas, né, por meio do tratamento dialítico, né? Então, acho que seria importante aí colocar também no interrogatório sistemático. Mas, no caso daqui, no final, no interrogatório urinário, como está um pouco genérico, né, algumas respostas podem perder o sentido clínico. Se o paciente estiver oligúrico ou com débito urinário residual mínimo. Então, foi registrada poliúria aqui no endócrino, né, aqui no endócrino, poliúria. O que vai merecer uma reconciliação com o item urinário, onde, né, se relatou aqui a questão do débito urinário atual.
Então, são essas consistências que a gente precisa também rever. Aqui nos antecedentes fisiológicos, que começa aqui nessa página e vai continuando aqui, antecedentes fisiológicos. Na verdade, tem um baixo rendimento esses antecedentes, por quê? Porque o próprio paciente diz que não se recorda, né? Então, o bloco ficou longo e pouco informativo, porque em um adulto de 60 anos internado na clínica médica, seria mais valioso aprofundar o calendário vacinal recente, por exemplo, calendário vacinal para influenza, para Covid, para o toxoide tetânico, né? A questão da autonomia do paciente prévia, o uso prévio de dispositivos para, digamos assim, assistivos, né? Já que ele tem a maurose, a adesão terapêutica, né? Seria importante aí investigar essas questões, já que não é importante investigar questões assim da infância, da gestação, no caso do parto, em que o paciente nasceu, da gestação, da mãe, como aí fica, digamos assim, acaba com uma utilidade limitada, porque ele não vai se recordar. Então, não se recorda. Em vez disso, a gente poderia colocar esses outros dados que seriam de maior relevância no caso do paciente. O exame físico aqui que começa aqui com a anamnese, né? Começa aqui e termina na página seguinte. O exame físico está bom, né? Tem algumas lacunas de interpretação. Então, o exame físico descreve achados relevantes, mas ainda de forma predominantemente assim ainda muito mecânico. Mas isso eu não levo em conta na avaliação porque ainda estamos na semiologia, né? No aprendizado na anamnese. Mas como eu disse às minhas alunas, a gente na terceira anamnese se torna um pouco mais exigente, né? Embora a gente já perceba uma maturação em relação à primeira anamnese. Mas, assim, eu só quero levar em conta, por exemplo, se fosse para um aluno do internato, né? Então, aí ficaria mais inventarial do que ajudaria na interpretação. Alguns dados, por exemplo, pedem, né, interpretação implícita ou então articulação com a história do paciente. Por exemplo, aqui, o índice massa corpórea de 18,3, aqui no abdômen, na outra página, abdômen escavado, hipotrofia muscular, sugerem uma desnutrição importante. Aqui também, anteriormente, na ectoscopia, mucosas e pele hipocoradas, né? É bastante coerente com a doença renal crônica e com o antecedente transfusional que o paciente tem. Também observei aqui a perfusão diminuída em membros inferiores, aqui no final da ectoscopia. E amputações apontam para doença vascular periférica, complicações que são do diabetes. E também aqui no respiratório, na próxima página, a gente vê um muro vesicular diminuído bilateralmente e difusamente, que também foi um dado importante, né, um achado físico importante. Bom, aqui no abdômen, no exame do aparelho urinário, tem uma formulação um pouco problemática, porque no exame renal a gente lê rim direito não palpável. E logo depois aí tem aqui palpação do rim direito não realizada por causa da gastrostomia. Né? Então fica uma inconsistência. Essas duas afirmações juntas
geram um problema lógico. Então, se não foi realizado, não se deve concluir que não é palpável. Além disso, a gastrostomia no hipocôndrio esquerdo não impede automaticamente toda a avaliação renal, mas pode justificar prudência em determinadas manobras, né? Então, a redação aqui precisa ser um pouco mais precisa. Então, eu vou voltar aqui para a identificação, lá desde o início, né? Que eu acabei pulando a identificação. A identificação está adequada e suficiente. Não há nada a fazer assim em termos de reparos aqui. A queixa principal, vômitos, diarreia e dificuldade para comer há 4 dias, como eu disse, é legítima como queixa de entrada, mas seria útil, né, que fosse colocada aí a queixa principal e depois as demais queixas como sintomas ou sinais associados na própria HDA, história da doença atual. Na história da doença atual, há uma boa cronologia, mas precisaria ser separada, por exemplo, como eu falei, né? A questão da admissão inicial, da sua evolução em núcleos, né? E o estado atual. E evitar, assim, não é que é evitar, é distinguir o que é fala do paciente do que parece ter vindo de um exame que o paciente mostrou, ou um familiar do paciente mostrou, ou o que pode ter vindo do prontuário. Então, mas fundamentalmente eu já comentei a história da doença atual, né? A gente vê que o interrogatório sistemático, né, houve esforço, né, para se fazer, mas eu já comentei em relação aos olhos, né, e em relação ao urinário. E no hematopoético, agora que eu estou lembrando aqui. No hematopoético, por exemplo, negar palidez. Pode ser que o paciente tenha negado palidez, mas o exame físico mostra hipocromia, mucosas hipocoradas, que parece ser importante, então provavelmente o paciente não percebeu, a gente tem que considerar isso. Então, nega a palidez. Então, o próprio paciente não percebeu a palidez. Então, retiro o que eu disse em relação ao hematopoético, porque o paciente ele não percebeu provavelmente e não é que esteja havendo uma inconsistência aí. Então, acho que é essa questão. Nos antecedentes, aqui no próximo, nos antecedentes, está muito bem colocado essa parte dos antecedentes, as comorbidades relevantes foram bem captadas, né? Eu acho que faltaram internações prévias, que internações anteriores ocorreram e quando foram. O segmento, ele tinha um segmento, um acompanhamento da nefrologia e ou da cardiologia, também seria importante informar. A questão da adesão aos medicamentos que ele usa e sim, a da amputação foi colocada aqui, né? A etiologia provavelmente diabética, né? Mas essa etiologia ela foi colocada como de etiologia diabética pelo paciente e também ficou essa pergunta. Aqui nos antecedentes sociais, foi um dos blocos eu achei mais humanos desta anamnese, né? Isso é bastante meritório, mérito da aluna. Houve boa tentativa de capturar a questão da moradia, apoio social, renda, escolaridade e impacto funcional também. E acho que essa parte eu não tenho mais nenhum aspecto a mencionar. O exame físico aqui, começa daqui, exame físico, começa aqui, ectoscopia. Então, está bem detalhado. O desafio, assim, é ganhar maior precisão, como eu disse, e evitar contradições em relação à
anamnese. Então, acho que faltou também mencionar melhor o estado de hidratação e, bom, eu ia dizer também o exame neurológico, né? Mas nós combinamos que nessa terceira anamnese ainda não haveria a inclusão do neurológico. Então, ok. Só essas contradições que eu já mencionei antes. Então, concluindo, nessa anamnese, as principais inconsistências ou pontos a revisar seria a dose da losartana, que está divergente entre a história da doença atual e os antecedentes patológicos. Em relação aos olhos, né, tem essa informação inconsistente com a amaurose do paciente. No sistema urinário, como eu já disse, assim, em relação ao paciente dialítico, a gente poderia perguntar sobre a diurese residual. A negativa de palidez, isso aí não é uma questão que seja uma inconsistência, porque pode ser que o paciente não tenha percebido a própria palidez, que é descrito no exame físico, bem descrito. E o exame renal, lá do urinário, em que há essa contradição, né? Ao se dizer simultaneamente que o rim direito não é palpável e que a palpação não foi realizada. Bom, então, o que a anamnese revela, né, de mais importante clinicamente, né, é que aponta, né, um paciente com uma doença renal multissistêmica de alta complexidade, provável síndrome consultiva, não é, desnutrição, anemia, complicações vasculares do diabetes, né, a macroangiopatia, a doença renal crônica avançada em fase dialítica, a insuficiência cardíaca e a grande vulnerabilidade funcional e psicossocial, provavelmente também associada ou piorada pela perda da visão, que também é uma complicação prevista, né, é uma complicação crônica prevista para pacientes com diabetes. Então, isso é importante porque mostra que a nossa aluna coletou material suficiente para o raciocínio clínico. Só faltou aqui hierarquizar os dados, né? Isso aí também a gente compreende por ser uma aluna do semestre da semiologia, né, no quarto semestre. Isso provavelmente vai ser amadurecido com o decorrer da graduação. Então, acho que já coloquei. Então, eu digo que, no caso, esta anamnese mostra um bom empenho, boa organização formal e uma coleta bastante rica para um caso que é extremamente complexo. Mas, como eu disse a meus alunos, eu digo geralmente, que no nosso hospital os casos geralmente são complexos. É um hospital de referência, um hospital universitário de referência aqui na nossa região. Então, eu digo aqui para a nossa aluna que ela conseguiu recuperar a cronologia da internação, capturar dimensões clínicas e humanas importantes, especialmente o impacto funcional e emocional da perda visual. O próximo passo seria melhorar a hierarquização dos problemas, tornar a história da doença atual mais enfocada e revisar a coerência interna entre uma informação que está, por exemplo, na história da doença atual e a outra informação que está lá nos antecedentes. Também eu já me referi a algumas inconsistências que precisam ser corrigidas, como a de dosagem, e já mencionei há pouco. O exame físico está bem detalhado, e, em síntese, há uma base muito boa, e o maior desafio agora é transformar essa coleta de dados, que extensa, né? Exaustivo, em uma narrativa clínica mais crítica, coerente e orientada aos problemas do paciente. Mas, como eu disse, eu estou falando de anamnese de uma forma geral, mas temos que considerar que é uma anamnese no semestre da semiologia, em que se aprende a realizar anamnese e se realizam as primeiras anamneses. Então, isso é bastante compreensível nesse momento, né? Então, eu colocaria aqui, né? Então,
uma pontuação, né, do anamnese que vale 10, digamos assim. Então, eu colocaria aqui, na organização e estrutura formal, né, eu coloco que houve um bom desempenho, né, seguindo a nossa estrutura clássica, né, exaustiva que a gente segue aqui na nossa disciplina de semiologia. Então, um ponto aqui na estrutura geral. A queixa principal, né, eu vou colocar na queixa principal 0,7, porque foram 3 queixas, né? Então, uma queixa principal, a gente esperava, né, como motivo principal do problema. E ficou muito difusa essa queixa principal em 3 manifestações. A história da doença atual, digamos, valendo, então, dentro dessa queixa principal, valendo 1 ponto, eu coloquei 0,7. A história da doença atual, valendo 2 pontos, né, que é a história da doença principal é o ponto de maior relevância da anamnese. Então, valendo 2 pontos, né? Então, a gente avaliou cronologia, coerência, hierarquização e integração clínica. Então, está boa a cronologia, porém, acho que a hierarquização não foi muito bem planejada na hora de registrar a história. E aí, misturando esses núcleos todos, se tivesse assim uma maior separação entre os núcleos, ficaria mais inteligível a leitura. Então, 1,5, um interrogatório sistemático, vamos dizer, vale 1,5 porque é bastante trabalhoso o interrogatório sistemático, né? Está bastante abrangente. Agora tem aquelas inconsistências, né, que já apontei, né? Então, eu vou colocar de 1,5, eu coloco 1 ponto. Nos antecedentes pessoais, valendo 1,5, né? Eu acho que está bom, bons dados clínicos. Agora tem aquela parte dos fisiológicos que são pouco úteis, mas vou colocar aqui, né, o que vale o cheio, né? 1,5 aqui nessa nos antecedentes de uma forma geral, né? No contexto aqui da questão, né, eu falei dos antecedentes, eu mencionei aqui antecedentes pessoais e familiares, porque os sociais eu coloco à parte, valendo 1 ponto, né, só os sociais. Então, eu acho que foi muito bom o conteúdo, está excelente, né, os antecedentes sociais, então, 1 ponto, né, eu coloco a parte dos sociais. E o exame físico, valendo 2 pontos, eu acho que o exame físico foi detalhado, tem aquela inconsistência, né, em relação ao urinário, mas eu já retirei o pontinho ali, onde está o interrogatório sistemático, então não vou tirar o ponto aqui, né, e vai ficar 2 pontos, certo? Então, assim, depois eu enviarei a nota diretamente e só um instante, fazer uma pequena pausa, só um instante. Foi uma pequena pausa aqui, por uma intercorrência no ambiente, mas eu acho que já falei tudo, né? Já sim. Então, a anamnese está boa e assim eu finalizo a leitura dessa anamnese. Estou aqui com 40 minutos da anamnese, dessa primeira anamnese, mas vou continuar com a segunda anamnese. Como não finalizei agora, vou agora para outra agenda e vou continuar a leitura dessas nossas anamneses, provavelmente mais tarde. Então, vou encerrar este vídeo e voltarei mais tarde. Então, até lá.